Oi, pessoal, eu me chamo Luiz Gustavo e hoje eu e minha equipe vamos falar sobre o comportamento e o bem-estar de suínos. Para dar início à apresentação, eu vou começar falando sobre os comportamentos anormais. Assim, como é que a gente pode definir esses comportamentos anormais? Os comportamentos anormais a gente define como tudo aquilo que foge de um padrão. Como é que a gente chega nesse padrão para poder, né, encontrar esses comportamentos anormais? Esses padrões são observados, né, em uma espécie específica, né, em um certo grupo, a gente separa, a gente observa um certo grupo em um certo ambiente. Então, assim, dependendo do ambiente, isso pode variar também. E de espécie para espécie também, pode variar. Então, assim, a gente pega um certo grupo de animais e observa onde ele está, e assim a gente define um padrão para aquela espécie naquele ambiente. E tudo que foge desse padrão, a gente considera como um comportamento anormal. Um dos grandes exemplos, né, de comportamentos anormais que a gente pode observar nos criadores, né, um exemplo, é o bite, né, que é uma terminologia utilizada que está relacionada, na verdade, com do ato da mutilação, né, o de esses animais estarem se mordendo, causando vários ferimentos pelo corpo, né, fazendo com que isso futuramente possa causar uma infecção, algo relacionado. E assim, esse comportamento anormal, ele é bem observado em leitões que acabaram de ser desmamados, né, que tem bastante problemas nutricionais. E tudo isso é ocasionado é, principalmente pela questão nutricional, como eu falei anteriormente, né, pelo ambiente também e pelo estado de saúde desse animal. Outros fatores também estão relacionados, né, também, que é a questão do manejo e das instalações, né? Uma instalação mal feita, um manejo errado desse animal também pode causar um estresse nesse animal, fazendo com que ele possa estar expressando esse comportamento. Tudo isso traz um retorno negativo, né? Tanto para o animal como também para o proprietário, né? Como a perda de peso, né? Como gastos com medicamentos, problemas com abscessos ou até a morte do animal. Um outro grande exemplo, né, de comportamentos anormais, que também é bastante observado em criadores, são as estereotípias, né, que são comportamentos repetitivos, invariáveis, que assim não tem nenhuma função, não tem nenhuma função óbvia. Normalmente, elas se manifestam por meio de atividades oronasais, né? Alguns exemplos de estereotípias em suínos incluem morder as grades, né, de onde ele esteja, ali da sua gaiola, a mastigação, a mastigação simulada e a polilidipsia, que é um consumo excessivo de água. Então, assim, a gente pode observar nos dois exemplos que eu passei para vocês anteriormente, que ambos estão relacionados, na sua maioria, com a questão mesmo de manejo, né, e de ambiente. Então, assim, se esses animais, né, tivessem um ambiente melhor, né, para poder estar expressando seus comportamentos naturais, e também tivesse um manejo adequado, tudo isso poderia ter sido evitado. Então, assim, é muito importante que esses criadores proporcionem para o animal um ambiente rico, para que os mesmos possam estar, né, desenvolvendo seu bem-estar ali naquele ambiente. Olá, boa tarde. Meu nome é Wesley e eu vou falar sobre o comportamento de suínos em criadouros. Então, existem dois tipos de criadouros, os individuais e os coletivos. No criador individual, os suínos eles ficam bastante estressados, porque são animais bastante exploradores e hiperativos. E a baia, por não ter espaço, isso leva eles a ficarem fazendo movimentos repetitivos, como morder a gaiola, mastigação simulada, consumo excessivo de água, entre outras coisas. Em criadouros coletivos, os suínos conseguem ter uma maior movimentação, praticar exercício físico e socialização com outros animais, melhorando assim o risco de infecção urinária que diminui e a melhor saúde cardiovascular. Bom dia, meu nome é Moisés. Vou falar do comportamento de suínos na natureza. Suínos são animais extremamente curiosos e, quando vivem sob condições naturais, passam a maior parte do seu tempo explorando estímulos e alimentos diferentes. Pelo fato de serem onívoros, eles não possuem uma fonte única de alimento. Estão sempre olhando, cheirando, lambendo, fuçando e mastigando objetos encontrados no chão,
em busca de variedades alimentícias. Quando vivem livres na natureza, esses animais não apresentam problemas comportamentais entre si, como o biting e o pisoteamento de filhotes que acontece na maioria das granjas. Pelo contrário, são animais que, quando vivem na natureza, se relacionam super bem, só andam em grupo, dormem em grupo e são extremamente comunicativos entre eles mesmos. Boa tarde a todos. Quem fala é a Fernanda Ellen e eu darei continuidade ao nosso trabalho falando um pouco sobre o bem-estar dos suínos. Separamos 9 tópicos e darei início falando sobre a alimentação. Ela deve ser saudável e suficiente. Para o bem-estar dos animais, dos suínos, não se trata apenas de quantidade, mas também de fornecer nutrientes na proporção adequada para o seu desenvolvimento. É óbvio que o volume de ração vai depender da idade, da fase de produção desse indivíduo. Um exemplo é que matrizes e leitões, eles têm necessidades diferentes com as de um suíno em terminação. Além de fornecer alimentos, o produtor ele deve se assegurar que a ração esteja disponível e de fácil acesso para cada animal. Uma preocupação que devemos evitar é a competição por ração. Por quê? Porque vai resultar em brigas e em ferimentos. O produtor ele precisa garantir que os comedores estejam sempre limpos e funcionando. A ração também, ela pode ser posta no piso, desde que seja limpo e livre de contaminantes. Nosso segundo tópico é a água. Ela deve ser limpa, potável, fresca e abundante. Os animais, eles precisam ter acesso à água de beber. E elas têm que ser limpa e fresca diariamente. A altura dos bebedouros e a vazão de água deve ser justamente para garantir que todos os suínos possam saciar sua sede. A manutenção tem que ser rotineira sobre esses equipamentos, que é um requisito indispensável. No caso das matrizes em lactação, o suprimento de água limpa deve ser contínuo. E é importante manter provisões emergenciais para garantir o abastecimento de água de no mínimo 24 horas, caso haja problemas com a fonte principal, como em um período de seca ou de contaminação de um poço. E o terceiro tópico é sobre o manejo. O bem-estar dos suínos e as boas práticas para a criação estabelece que os animais sejam tratados com tranquilidade e calma. E para que isso aconteça, todos os envolvidos no manejo devem receber treinamentos adequados. Que o grande objetivo é fazer com que os suínos acostumem-se com o contato dessas pessoas, para que não tenha medo e nem sofra estresse quando tiver de entrar em contato com os humanos. Na preparação para um transporte, é preciso deixar água disponível, mas recomenda-se também um período de jejum para evitar que os animais passem mal durante o transporte. O jejum ele deve ser de no mínimo 4 horas e no máximo de 18 horas antes do abate. Boa tarde, meu nome é Caio Vitor e eu vou falar um pouco sobre o bem-estar de espaço, de conforto e também um pouco sobre o bem-estar das matrizes, ou seja, as porquinhas com os leitões. Bom, um bom espaço para que ofereça um bem-estar adequado ao animal é um espaço que caiba pelo menos uma vez e meia a área que eles ocupam quando deitados. Existem medidas mais específicas e bem maiores para aqueles animais em crescimento e para os reprodutores, mas de maneira geral, o objetivo e o certo é dar para cada indivíduo um espaço suficiente para que eles possam se movimentar com liberdade e seu devido conforto.
Também existem algumas restrições de confinamento que acontece quando em situação de realização de testes de rotina e durante a limpeza dos alojamentos. O reagrupamento dos porquinhos deve ser o menor possível para que não aconteça estresse e o ambiente deve ser rico com objetos e substratos. Os porquinhos são animais bem curiosos, por isso é recomendado esses objetos substratos, como palha de lasca de madeira, para que eles possam ficar fuçando bem muito. Na área de repouso, os porquinhos que são criados intensivamente devem ter acesso a uma área de peso sólido, com área suficiente para que todos os animais possam se deitar e que tenha água que eles possam beber facilmente. E deve ter também, nesses locais de repouso, umas cobertas para que eles possam proteger se o clima estiver muito quente ou também muito frio. E para finalizar, eu vou falar um pouco sobre as matrizes, né? Que envolve uma das situações mais problemáticas hoje em dia, que é o espaço disponível para o parto e cuidado com os leitõezinhos recém-nascidos contra esmagamento. Ainda é comum gaiolas individuais, onde a porca fica em uma baia totalmente pequena, que isso dá para ela se levantar e deitar, e não tem espaço nenhum, a movimentação, interação com os porquinhos. É, Essa prática é totalmente proibida, mas muita gente ainda pratica, como também existe muita gente que pratica o bem-estar animal, que são alojados em bairros de gestação coletiva, com acesso à maternidade com palha. Antes do parto, elas são comandadas nesse espaço por pelo menos 28 dias após o nascimento dos leitõezinhos. E essas baias devem ter pelo menos 1 metro para 2 metros de comprimento e também oferecem uma estrutura de proteção que ficam nas laterais das baias para que os porquinhos possam refugiar e assim se proteger contra o esmagamento. Olá, meu nome é Jéssica Fiuza e hoje eu vou falar sobre instalação, ambiência e qualidade do ar em relação ao comportamento e bem-estar dos suínos. Em relação às instalações, elas devem ser seguras para que os suínos não se machuquem. As instalações nas quais são criados não podem ter saliências ou extremidades pontiagudas. As instalações elétricas devem estar inacessíveis aos animais, isoladas e aterradas adequadamente, protegidas contra roedores e periodicamente testadas para suportar raios. E o material da superfície interna das baias precisa ser de fácil limpeza e desinfecção, o que ajuda a prevenir doenças e também contribui ao bem-estar dos suínos. Em relação à ambiência, não pode ter frio excessivo e nem calor também. O ambiente deve ser mantido de forma que proteja os animais contra o frio ou o calor excessivo. Assim, as normas determinam variações de temperatura aceitáveis de acordo com o peso dos animais. Para os suínos acima de 70 quilos, por exemplo, a temperatura deve estar entre 10 a 25 graus Celsius. No verão, algumas precauções ajudam a proteger os animais do calor excessivo, como o uso de áreas alagadiças, que são lamas, né? Aquelas partes de lama, que eles possam se deitar e, enfim, como uma forma de dispersar mais o calor. E deve ter também sombras naturais ou artificiais, ventiladores, aspersores e sistema de gotejamento e nebulizadores. No caso de chuva, chuva muito forte, para proteger eles contra o frio também, tudo isso deve ser colocado em pauta em relação à ambiência. E por fim, qualidade do ar, que deve ser limpo e ventilado. O projeto das instalações deve contemplar a necessidade de ventilação suficiente para que a umidade não seja elevada, uma vez que os suínos são suscetíveis a doenças respiratórias. A concentração de amônia deve ser inferior a 10 ppm e não deve exceder 25 ppm. Por isso que é exigido que essa concentração seja monitorada e registrada pelo menos uma vez a cada 2 semanas. Oi, pessoal, sou eu aqui, o Luiz, de novo. Tô passando aqui só para agradecer a vocês por terem ficado até o fim do vídeo, tá bom? A gente espera que vocês tenham compreendido pelo menos alguma coisa desses dois assuntos, né, que é a parte de comportamento e a parte de bem-estar. E assim, caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Eles estão abertos. Caso a gente não saiba, a gente vai pesquisar para estar passando para vocês, tá bom? Mas no mais, é isso mesmo. Muito obrigado por ter ficado até o fim
E qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima.